Você passa alguma situação difícil na sua família, com seus pais, por exemplo? São situações muito comuns que todos nós passamos no nosso meio familiar. Hoje, aqui no Jovens Milenares, vamos conversar um pouco sobre essas dificuldades de relacionamento entre filhos e pais. Quer saber qual a pergunta que a gente vai responder hoje? Vamos lá! Olá você que nos assiste, que nos acompanha. Você está aqui no programa Jovens Milenares, um programa em que a gente se dedica a responder às dúvidas, às angústias dos espíritos multimilenares que estão encarnados recentemente com corpos ainda jovens. Então mande a sua pergunta, coloque aqui nos comentários suas dúvidas, seus anseios, suas curiosidades sobre o que a doutrina espírita pensa sobre os mais variados assuntos. Para começarmos, como de praxe, a gente vai chamar aqui a Luísa, que nos traz uma pergunta de um desses jovens milenares pelo Brasil afora, para que a gente possa debater um pouquinho do que a doutrina espírita nos esclarece nessas relações familiares da atualidade. Então, Luísa, qual é a pergunta que nós temos para hoje? Oi, pessoal. A pergunta de hoje vem lá da irmã Celina, na Ceilândia, no DF, e um jovem de 15 anos que não quis se identificar. Me sinto inferior a todo mundo. Me acho feia, apesar de muitas pessoas me acharem bonita. Minha mãe sempre enaltece a beleza de minha irmã e só vê meus defeitos. Se alguém me elogia, logo minha mãe vem e diz: "Isso é porque você não viu minha outra filha." Isso acaba me fazendo sentir o patinho feio da família. Por que o que minha mãe diz é tão forte do que o que os outros me falam? Por que minha mãe age assim? O que posso fazer para tirar essa inferioridade que existe dentro de mim? É com você, Bruno. Pois bem, essa pergunta ela é muito interessante, certamente faz parte da realidade de muitos jovens, não só no Brasil, como no planeta inteiro. Para a gente começar a refletir um pouco disso, vamos, mais uma vez, chamar aí a autora Joana de Ângeles, num dos livros psicografados de Divaldo Pereira Franco. Lembrando que aqui a gente não está colocando a responsabilidade, no seu caso específico, que a gente não conhece, na sua mãe, em você, em outro elemento da relação familiar. Apenas para a gente entender possibilidades que podem advir de situações que não foram montadas nesta encarnação, para depois, ainda aqui nesse programa, a gente refletir qual seria a nossa atitude cristã mais adequada perante essa situação. Então, lá na Adolescência e Vida, Joana fala no capítulo 4, amantes que se corromperam e se abandonaram renascem na condição de pais e filhos, dando só um exemplo, a fim de alterarem o comportamento afetivo e sublimarem as aspirações. Invariavelmente, por falta de estrutura espiritual, desconhecimento da lei das reencarnações, as pessoas que se encontram em uma família quase sempre dão vazão aos seus sentimentos e, ao invés de retificar os negativos, mais os fixam nos painéis do inconsciente, gerando novas aversões e complicam o quadro de relacionamento fraternal. Às vezes, a afetividade como a animosidade são detectadas desde o período da gestação, para a gente ver a relação fluídica, emocional entre o encarnante e o encarnado. Predispondo os pais à aceitação ou à rejeição do ser em formação que lhes ouvem as expressões de carinho ou lhes sentem as vibrações inamistosas que se irão converter em conflitos psicológicos na infância e na adolescência, gerando distúrbios para a existência por vindoura. Então, o que é que a Joana está nos colocando? Essas relações do pretérito podem vir realmente a configurar ou a estimular alguma relação de conflito atual. Porém, a função familiar ela deve ser exercida para restabelecer o afeto positivo nessas relações. A gente pegar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores nos esclarecem a esse respeito. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes, aos filhos, censurá-los, porque talvez hajam merecidos que aqueles fossem quais se mostram, e aí devido às vidas passadas.
Se a lei de caridade manda se pague o mal com um bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando dos filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo. Nesse caso do Evangelho, a gente tem uma situação em que aquele espírito que agredia o outro vem como filho e o agredido o aceita, né? Ele aceita a função de pai daquele agressor do pretérito. E isso vai gerar alguns conflitos, ou pode gerar alguns conflitos, inclusive de rejeição, até dentro do ventre, desde a gestação. Joana também nos coloca exemplos inversos, em que aquele que agora é pai ou mãe agredia no pretérito quem ele recebe como filho, e o filho vem predispondo-se a amar seu pai, a promover nele sentimentos positivos, né, ao pai ou à mãe. Então as situações podem ser tanto de um lado quanto de outro, e nós temos que trabalhar esses conflitos atuais. Então você pergunta por que o que sua mãe fala tem tanta importância para você. Não é só para você, isso é para todos nós, porque temos uma coisa chamada instinto filial. Então a relação materna e filial, ela tem vínculos muito fortes que vêm desde os reinos inferiores, dos reinos animais, que nós fomos adestrados nesses instintos que são benéficos para nós hoje. Então, se você pensar lá nos animais, você pensa num cachorrinho que tem seus filhotes, é natural que os filhotes, assim que nascem, recorram ao seio materno para terem proteção, para se sentirem fortalecidos, alimentados, aconchegados. Claro que aquilo limitando-se às sensações físicas, e quando nós alcançamos a condição de humanidade, a gente mantém esse instinto de sempre retornar ao seio materno para nos sentirmos fortalecidos, mas agora não mais simplesmente fortalecidos no nosso organismo físico com a alimentação, mas fortalecidos moralmente, emocionalmente, com os cuidados que recebemos das nossas mães. Por isso que a mãe fala ou faz é de extrema importância e tem um impacto muito forte nas crianças, nos jovens, nos espíritos reencarnantes. Tanto você quanto sua mãe já viveram experiências aí infindáveis no pretérito e talvez em conjunto, e nós não sabemos o que aconteceu. Então o instinto vem por misericórdia divina para dulcificar, para direcionar as relações mãe e filha no processo natural, a fim de que ambas consigam diluir, desatar alguns nós que foram feitos pelos equívocos do passado e finalmente integrem-se harmonicamente em direção ao amor universal. Mas até lá, as nossas deficiências, vícios e consequências do pretérito podem vir à tona, podem vir à nossa realidade atual, trazendo aí algumas consequências comportamentais, como, por exemplo, e aqui estamos falando apenas de um exemplo, para a gente não definir como é o caso, não estamos diagnosticando nenhum caso, como, por exemplo, essa aparente rejeição ou aparente preferência para com o filho ou para com o outro. Por isso a importância da mãe e por isso que você recebe esse impacto todo do que sua mãe te fala. Não é apenas você, todos nós recebemos, porque o instinto filial, o instinto maternal, assim nos conduz. Joana de Ângeles dá uma dessas explicações aí sublimes, bem pontuais, bem precisas, inclusive para os adolescentes, que é o seu caso, no livro Adolescência e Vida. E ela fala de como o adolescente deve agir caso os seus pais, seja o pai ou seja a mãe, não consigam atender às expectativas do adolescente no quesito de afeto, no quesito de emoção, de amor, de carinho, de atenção, que acreditamos possa ser a sua percepção da relação com a sua mãe. Então, qual seria o comportamento do adolescente, do jovem cristão, perante uma situação dessa? Lá no capítulo 18, Joana de Ângeles fala o seguinte: as ocorrências desagradáveis da vida familiar podem ser superadas com relativa facilidade, desde que haja substituto para as mesmas, diminuindo as impressões de descontentamento e mal-estar.
Aqui ela diz que precisamos ter outras relações de afetividade para podermos ter equilíbrio suficiente a fim de trabalhar a relação de afeto, no caso com sua mãe, para que ela possa amadurecer. Não significa que será sempre assim, significa que vocês duas precisam amadurecer uma relação de afeto, trazendo aí transparência, trazendo amor, trazendo compreensão e aguardando o tempo de cada uma. Isso nos reporta também a necessidade de tentar o diálogo à medida que o outro esteja aberto ao diálogo, conseguir expor as suas emoções sem necessariamente uma cobrança, por mais que você sinta necessidade de ser atendida nesse afeto, mas não sabemos se o outro tem a mesma percepção, talvez ele esteja entendendo que atende a todos igualmente, ou seja, a sua mãe tem uma percepção, você tem outra, e isso precisa ser compreendido e trabalhado. Continua Joana. Formando a personalidade, está falando agora especificamente do adolescente, e definindo-se na eleição do que lhe apraz aceitar ou rejeitar, ou seja, você, na formação da sua personalidade, pode definir o que você aceita e o que você não aceita, o que você acredita que tenha jeito e aquilo que você descarta das suas atitudes. O perdão assume um papel de importância no seu dia a dia. O perdão aos erros alheios representa começo da maturidade do jovem, que se revela tolerante, compreensivo, dando aos outros o direito de equivocar-se e abrindo espaço para o auto-perdão. Mediante essa conduta, se renova, não permanecendo em atitudes depressivas após a constatação do erro, antes se dispondo a seguir em frente, superando a situação infeliz e recuperando-se ao primeiro ensejo. O que Joana de Ângeles está falando como solução para uma situação difícil de relacionamentos, em especial quando o adolescente se sente aí rejeitado, da conduta dos pais, seja do pai ou seja da mãe. Em primeiro lugar, devemos conhecer a nós e assumir uma atitude de perdão, permitindo ao outro a possibilidade de equivocar-se, compreendendo que a sua mãe não é um ser perfeito, assim como você também não é um ser perfeito. Entendendo que você tem expectativas em relação a como a sua mãe vai tratar você, a sua irmã ou algum outro ente familiar e que não necessariamente essa expectativa será atendida na plenitude que você espera ou não será atendida nesta plenitude por agora, mas o processo de construção sempre é possível. Da mesma forma, do lado de lá, a sua mãe pode ter expectativas em relação a você que também são frustradas e você nem sabe que frustra as expectativas da sua mãe. Isso vai se resolver com o tempo à medida que essa relação ganha maturidade, pelo diálogo, pela transparência, pela exposição, pela confiança, pela exposição de nossas emoções, sem o peso da cobrança, sem exigir do outro que ele atenda a sua expectativa de imediato, porque às vezes o outro, ser imperfeito que é, também está passando pelo seu processo de aprendizado do que é o amor pleno, o amor de Cristo, o amor perfeito. Lembrando que hoje ela está a sua mãe, amanhã ou ontem, talvez a situação estivesse invertida e outras situações e outras dificuldades e outros desafios eram realidade entre vocês no pretérito das encarnações. O perdão não quer dizer que você concorde, mas quer dizer que você respeita o direito do outro de errar. Você respeita o direito do outro de agir conforme o tempo dele e as crenças dele. Não significa que este perdão faça você um ser passivo que aceite a situação porque acredita que não tem mais jeito. Jesus perdoa as nossas deficiências, mas jamais acreditou que nós não tínhamos jeito. E, portanto, vem nos influenciando, respeitando as nossas predisposições íntimas, entendendo como somos, entendendo os nossos pontos positivos e, a partir dos pontos positivos, começando a estimulá-los para que nós ganhemos maturidade espiritual, maturidade moral e assim estabeleçamos com ele uma relação mais saudável, uma relação de reciprocidade afetiva, de reciprocidade amorosa. Jesus nos dá o exemplo de como nós temos que trabalhar nas nossas relações familiares. Se você tem uma expectativa da relação com a sua mãe e a sua mãe não consegue lhe atender essa expectativa, pensemos, primeiro, se a minha expectativa não está muito alta. Segundo, se a minha mãe tem condições de atender aquela minha expectativa.
Terceiro, se a minha expectativa é o caminho mais adequado, se a minha mãe percebe que não atende essa expectativa, ou se ela acha que outra maneira de agir é a mais adequada, existem várias situações, várias variáveis, vários comportamentos aí a serem tratados. Mas Joana coloca como condição primordial que o adolescente, no início da sua maturação, da sua maturidade, ele exerça o perdão para com o outro e assim aprenderá o que é o perdão para conseguir exercer o perdão para consigo. E quando nós exercemos o perdão para conosco, nós temos a tendência de deixar de nos punir, deixar de nos minimizar perante as situações. Você relata aí na sua pergunta que você se sente feia, apesar de diversas outras pessoas dizem que você é bonita. Mas você se sente feia porque não recebe ou não é atendida a sua expectativa em relação à sua mãe, por exemplo. Como a gente falou antes, existem outras formas de afetividade que a gente também precisa absorver porque é importante para a nossa formação da personalidade, para que a gente ganhe essa certeza, essa firmeza de autoconhecer-se. Então, outras pessoas que não sejam sua mãe podem reconhecer a sua beleza e isto é bom, isso é positivo. Ah, mas eu gostaria que minha mãe reconhecesse. Então vamos trabalhar essa relação sem negar as outras. Todas as relações que nós temos são importantes e têm muito a nos acrescentar. Então você se sentir feia, apesar de outros reconhecerem você como bonita, pode ser um processo de autopunição, de autorrejeição, que precisa também ser perdoado, do auto-perdão. Ou tudo bem eu não atender a expectativa da minha mãe, assim como tudo bem minha mãe não atender as minhas expectativas. Vamos tentar nos alinhar para alinhar essas expectativas. Eu gostaria que minha mãe agisse de um jeito, ela não age. Talvez ela gostaria que eu agisse de outro jeito e eu não ajo. E assim a gente precisa amadurecer esta relação. E Joana continua ainda no mesmo capítulo, dizendo: com esta atitude, a atitude do perdão do adolescente, a vida adquire um sabor agradável e as ocorrências passam a merecer a consideração produtiva, aquela que soma recursos que podem ser aplicados em favor do bem comum. Aí você começa a ampliar esse sentimento de colaboração, de respeito, de perdão e auto-perdão para ser útil não apenas a si, não apenas para que as suas expectativas sejam atendidas, mas também pensando no outro, no bem comum, qual é a necessidade dele. Mesmo eu tendo as minhas, talvez eu possa ser útil para atender a necessidade do outro. E à medida que você atende a necessidade do outro, as suas dores ganham outra coloração, elas ficam mais suaves, o fardo que você carrega tende a ficar mais leve pelo senso de utilidade, de dever cumprido. Você a compreende como satisfazer as necessidades de alguém. Não estamos falando aqui de necessidades materiais, mas de necessidades positivas, de virtudes, e nesse processo começa a aprender também como satisfazer as suas próprias. Joana termina dizendo: é uma forma de superar os melindres e os complexos de inferioridade. Quando eu sirvo, eu aprendo a felicidade de ser útil e assim compreendo como ser útil a mim mesmo. Porque a sua vida tem um sentido para ser benéfica a todos aqueles que te rodeiam. Benéfica a si, benéfica àqueles que convivem contigo. Seus colegas, seus amigos, seus parentes, seus irmãos, seu pai e sua mãe. Tente, apesar das suas dificuldades, que são naturais, estabelecer em algum ponto um processo inverso. Ao invés de perguntar em todo instante por que minha mãe age assim para comigo, dê-se a liberdade de vez por outra perguntar-se o que eu posso fazer de útil para facilitar a vida da minha mãe, mesmo ela não atendendo em um ponto ou outro às minhas necessidades. A tendência disso é você ganhar um amadurecimento íntimo para poder ofertar à sua mãe algo que talvez ela não esteja reconhecendo agora. Tente-se tirar um pouco do foco de comparação entre você e sua irmã. Ah, minha irmã é melhor que eu, minha mãe acha que a irmã é melhor que eu. E volte-se para si, se conhecendo. O que eu sou bom?
O que é que eu sou boa? O que é que eu tenho de qualidades que eu possa propagar e ajudar aqueles que estão ao meu redor e estão receptíveis a isso? Seus amigos, de vez em quando, apontam umas qualidades, assim como aqueles que não gostam de você, vez por outra, apontarão as suas deficiências. E todos nós sabemos que temos qualidades e deficiências. Resumindo um pouco os seus questionamentos, você nos pergunta o porquê que o que sua mãe fala tem tanto impacto. Porque o instinto filial, o instinto maternal assim promove. É natural que você busque na sua encarnação a proteção moral materna. Mas compreenda que todos nós estamos num processo de aprendizado do amor. Ninguém sabe ainda amar plenamente. Quanto a você se sentir menor, feia ou menor em alguma qualidade, tente também não negar as relações que estão ao seu redor, embora o seu desejo de reconhecimento seja com a sua mãe. Essa relação precisamos trabalhar com um pouco mais de tempo, mas as outras relações também são importantes e lhe apontam qualidades. Reconheça essas qualidades em si, olhe para si, veja o que você tem de virtudes para poder trabalhar em favor dos outros e o que você tem de deficiências para poder corrigi-la, sem o sentimento de autopunição, de se menosprezar. Todos nós temos valor na vida comunitária, todos nós temos nossa importância na vida social, assim como todos nós temos nossas qualidades e nossas deficiências. O que é que você faz para não se sentir assim? Pratique o exercício do perdão. O não perdão é uma cobrança de uma atitude externa que nem sempre vem, e isso é angustiante. O perdão é respeitar o outro no momento do outro como o outro é, mesmo que não atenda às minhas expectativas. É saber que Jesus trabalha em cada coração com o passar do tempo. É ter ciência que todos nós somos aprendizes do Evangelho, ainda não conhecedores do amor pleno, mesmo nossas mães têm falhas quanto ao que é amar, assim como nós, quando formos pais e mães, também teremos falhas sobre o que é o amor. Compreender isso e praticar o exercício do perdão. Dê o direito aos outros de equivocar-se. Ainda que você não concorde. E se você não concorda, influencie positivamente. Dê o exemplo do que você tem para entregar, do que você tem para servir. Dê o exemplo de compreensão e quando se sentir-se frágil, tente dialogar, tente falar. E se naquele momento você não for ouvida, ou se você não sentir uma mudança repentina, porque mudanças repentinas são muito raras, ore, eleve seu pensamento ao mais alto, pedindo tranquilidade para esperar o tempo fazer a sua parte. E mais uma vez lembrando de Joanas, o exercício do perdão é o início do amadurecimento do jovem. Exercite o perdão para com sua mãe, para com seu pai, para com a sua irmã, para consigo, para que você consiga enxergar as situações das quais você vê necessidade de mudança, mas ter tranquilidade para aguardar o tempo necessário para essas mudanças, dando em primeiro lugar o seu exemplo de atitude cristã. Faça o que é correto, aguarde o tempo e a influência de Jesus em todos os corações, que cedo ou tarde as relações acabam por afinar-se de acordo com o Evangelho de nosso Senhor. Sinta-se valorizada pelo Cristo, mesmo com as suas deficiências, para que você possa servir ao Cristo, servindo as outras criaturas e dando o seu exemplo para mostrar aos outros o que Jesus consegue fazer num coração bem disposto para servi-lo. Deus abençoe você, abençoe a sua querida mãe, abençoe a sua irmã, a todos os seus familiares e amigos e que toda a luz dos céus recaia para a felicidade da sua família. Que assim seja. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ser útil a alguém, que possa ser benéfico, conhece alguém que esteja precisando refletir sobre esse assunto, compartilhe o vídeo no YouTube, no grupo de WhatsApp, no seu centro espírita, com seus amigos, com a sua família. E não esqueça de dar o seu like no nosso vídeo, compartilhar, se inscrever em nosso canal, assinar o sininho das notificações e nos ajude a propagar o Evangelho, a propagar o Espiritismo, a refletir sobre essas questões tão importantes na vida dos recém-encarnados, nossos jovens milenares, espíritos que buscam Deus como todos nós e que necessitam tirar suas dúvidas. Até mais, fiquem com Deus.